Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. Estamos aqui de volta com uma conversa muito enriquecedora e hoje, gente, uma conversa muito especial. Na verdade, a gente está fazendo uma conexão aqui, né? Brasil, Portugal. E nós temos a honra aqui de dar as boas-vindas à professora Tereza Damasio. Ela é uma educadora internacional, ela é CEO do Grupo Ensinos. Professora Tereza, é um grande prazer tê-la aqui conosco e eu já queria começar fazendo aí uma primeira pergunta, né, para a senhora trazer a sua vasta experiência aqui para a nossa audiência, né? A senhora tem uma experiência gigante no campo da educação internacional e também é bastante envolvida em questões de igualdade de gênero. Eu gostaria de saber, professora, como que a senhora enxerga a relação entre a igualdade de gênero e a paz social nas empresas. Boas-vindas, professora. Bem, muito obrigada, doutora Mairara, pelo convite para estar aqui presente no seu programa. É um enorme gosto poder estar aqui com a sua audiência do programa e poder partilhar esta visão e estes laços que se devem ir aprofundando cada vez mais entre Portugal e o Brasil, visto que somos duas nações irmãs. A questão da igualdade de género é absolutamente fulcral para a paz social nas empresas. Infelizmente, nós sabemos que as mulheres ainda não ganham o mesmo que os homens. Haverá 1 ou 2 países no mundo, a Islândia, a Noruega, a Finlândia, o Canadá, onde haverá alguma paridade nos salários, mas o que a Organização Internacional do Trabalho diz é que não conseguimos alcançar, em termos mundiais, o princípio que está plasmado na convenção, numa das convenções da OIT, que diz para trabalho igual, salário igual, não é? Como nós sabemos, a maioria das constituições do mundo tem isso na sua Constituição, na parte laboral da Constituição, e depois tem isso plasmado na sua legislação laboral. Lamentavelmente, tanto na administração pública como no setor privado, as mulheres, mesmo que tenham qualificações mais elevadas, regra geral, têm salários mais baixos. Por outro lado, uma questão absolutamente essencial é a questão da maternidade e da paternidade, ou da parentalidade, como quisermos chamar, e da conciliação entre a vida ativa e a família. Portanto, isso são tudo áreas muito importantes e o que a OCDE nos diz e as Nações Unidas é que a maioria do trabalho doméstico é feito pelas mulheres. Portanto, mais de 75% do trabalho doméstico é feito pelas mulheres. Portanto, sabemos que há convenções, mais uma vez, da OIT sobre a conciliação, mas aquilo que sabemos é que depois, nas leis internas, muitas vezes os Estados não têm leis, não têm capítulos dentro da lei laboral para a igualdade de género e a igualdade de oportunidades que vai desembocar na não discriminação. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que, infelizmente, no mundo do trabalho há muita discriminação contra as mulheres. Muitas vezes ela nem sequer é percepcionada pela própria mulher, o que é gravíssimo, porque para ela já é normal que seja assim, quando não é, quando é absolutamente anormal. Mas o padrão cultural
faz com que as mulheres achem que ir ao supermercado é uma tarefa feminina, ir às reuniões de pais dos filhos nas escolas é uma tarefa feminina, portanto, nas empresas, ser CEO ou ser reitora de uma universidade é um papel masculino. Portanto, e o que nós temos neste momento é que, em termos internacionais, as mulheres têm, como sabemos, as mulheres são 52% da humanidade, não é? Por outro lado, as mulheres têm mais doutoramentos que os homens, em termos mundiais. E quando vamos a ver os lugares cimeiros, não é os lugares intermédios. Nos lugares intermédios nós já temos mulheres. Essa parte já foi conquistada. Quando passamos para as lideranças, ao nível dos conselhos de administração, as chamadas lideranças de topo, nós encontramos poucas mulheres. Portanto, nós já encontramos mulheres nas carreiras básicas, encontramos mulheres nas carreiras intermédias. Por exemplo, nas universidades, nós já encontramos muitas professoras universitárias. Antigamente eram muito masculino, hoje não. Já temos, basicamente, conseguimos ter números perfeitamente aceitáveis, mas quando saltamos para as reitorias, para as vice-reitorias, já temos mais dificuldade em encontrar mulheres, por exemplo, para professores catedráticos. É mais normal aceder ao lugar de professor catedrático um homem do que uma mulher. E isso, obviamente, dentro de uma empresa pode gerar conflitualidade social e, aliás, a igualdade de género tem sido um dos grandes motores do secretário-geral das Nações Unidas, do engenheiro António Guterres, e do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. Professora, eu acho que é um tópico muito relevante realmente para a gente trazer para a nossa audiência, né? É uma audiência composta especialmente de estudantes universitários, mas também de professores e professoras que estão aqui nos assistindo. E até quero comentar um pouquinho, não sei se a senhora soube, se a senhora conseguiu acompanhar, aqui no Brasil nós temos um Exame Nacional de Acesso à Universidade, o famoso Enem, né? E no ano passado, o tema foi exatamente a invisibilidade do trabalho feminino, no sentido desse trabalho que a senhora citou, né? Todo esse outro trabalho que é dito feminino, que é feito aí pelas mulheres nas famílias, né, em outros lugares, e os grandes comentários nas redes era a dificuldade dos adolescentes entenderem, né, por que se trazia esse tema, e qual que era a relevância da gente discutir isso quando a gente está falando aí, principalmente da entrada desses jovens na educação superior, que é exatamente uma mudança de olhar cultural para esse papel que a mulher ocupa aí dentro da sociedade, né? Eu queria até emendar aqui com a nossa próxima pergunta. Eu sei que a senhora é líder de equipes multiculturais, né? E a senhora tem aí uma interface muito boa com vários países. Quais são os desafios que a senhora identifica nesse caminho para promover a igualdade de gênero e como que eles podem ser superados? Tem que se ter um enorme cuidado quando se fala destes assuntos. Ou seja, nós temos universidades na Europa, obviamente, em Portugal, depois temos no Brasil e depois temos em Angola, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em Moçambique. E eu estar a falar, por exemplo, num país onde determinado setor da população ainda pratica, vou dar um exemplo, a mutilação genital feminina. Isso é um crime, não é? E dentro desses países é um crime. Portanto, está tipificado como um crime. Mas culturalmente, para certos setores da sociedade, as meninas praticam a mutilação genital feminina. Portanto, nós, enquanto escolas e universidades, devemos lutar contra isso. Mas quando eu estou, por exemplo, numa cerimónia de entrega de diplomas, em que eu estou a falar para centenas de pessoas, onde eu tenho ministros,
e muitas vezes o próprio Presidente da República, eu tenho que ter um enorme cuidado a falar sobre este assunto, porque falar de igualdade de género é falar de direitos humanos. E, por exemplo, eu falar disso em Portugal ou falar disso no Brasil é uma coisa absolutamente normal. Ou seja, ninguém leva a mal, eu não cometo não me intrometo na política interna do Estado se falar da igualdade de género. Mas há determinados países onde não é assim. E, portanto, tem que se ir, por exemplo, pelo direito à educação. Pelo direito à educação inscrito dentro da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. E depois dizer que a educação é para as meninas e para os meninos. E que as meninas não devem abandonar a escola para ir ficar em casa ou para irem para a agricultura ou para se casarem. Portanto, há alguns destes países onde o casamento precoce é algo normal. E, portanto, nós também queremos combater isso. Mas se eu disser num discurso o casamento precoce é uma violação dos direitos das mulheres, eu vou ser... eu posso ter anticorpos ao meu discurso. Portanto, eu tenho que fazer o meu discurso completamente adaptado ao país onde eu estou. E isso é efetivamente a maior dificuldade num projeto educativo. Ou seja, imagine que eu trabalhava na McDonald's e vendia hambúrgueres. Não tinha problema nenhum, eu simplesmente vendia hambúrgueres. Imagine, ia lá dar o prémio ao empregado do ano. Era o empregado que mais hambúrgueres tivesse vendido. Agora, falar nestes temas, estes temas tocam nas estruturas sociais e nas estruturas antropológicas e sociológicas daquela sociedade. Portanto, eu posso correr o risco de, in extremis, o governo encerrar a minha universidade. Portanto, se eu tiver um discurso, eu tenho que me adaptar, tenho que conhecer perfeitamente o contexto e tenho que saber como é que eu posso falar. Por exemplo, falar em educação é uma coisa absolutamente natural e absolutamente bem vista. Aliás, é muito bem visto. Portanto, eu falando da educação, trazendo a questão que a educação é para as meninas e para os meninos, dando prémios, e depois, regra geral, as raparigas, como sabe, são melhores alunas. Portanto, os prémios vão todos para as raparigas. Portanto, nós conseguimos dar visibilidade às raparigas porque estamos a dar os prémios aos melhores alunos, mas eu não estou a dizer que as raparigas, regra geral, são melhores. Não, nós temos os concursos dos melhores alunos, que têm as melhores notas, e são as raparigas. E, portanto, elas é que levam o prémio e o diploma. E, portanto, isto é muito bem visto pelos pais, pelas famílias e pela sociedade. E, portanto, começam a achar normal as raparigas estudarem. E na nossa universidade, por exemplo, em alguns destes países, ou nos países com mais, onde as mulheres têm mais problemas, o que acontece é que hoje em dia eu tenho mais alunas mulheres do que homens. E isso para mim é uma vitória absolutamente brutal. E tenho as alunas com bolsas de estudo, a estudarem já em mestrado, a terem bolsas de doutoramento. Portanto, isso é uma enorme vitória. Agora, falar deste tema é um dos temas mais complexos. Dou-lhe outro exemplo. Em Portugal, por exemplo, e no Brasil, eu posso falar sem problemas nenhuns da questão da saúde sexual ou dos direitos reprodutivos das mulheres. Eu, noutros países, não posso falar disso. Isso é um tabu sociológico. Portanto, eu não vou, não é de um discurso, quer dizer, eu quero é agregar, eu quero desenvolver, eu quero acrescentar.
Eu não quero vedar o acesso das mulheres à escola. Portanto, temos que ter muita atenção com os discursos, com a forma como falamos do assunto. Portanto, falar da educação, falar de doutoramentos, falar de mestrados, é algo absolutamente, aliás, muitíssimo bem visto. Portanto, em África, as famílias fazem um esforço gigante para ter os seus filhos na escola, e as suas filhas, e têm um enorme orgulho no dia em que recebem o diploma. Portanto, essa barreira já foi completamente ultrapassada, o que eu considero muito, muito positivo, mas há outros temas que não pode falar, sob pena de ficar mal vista. Professora, aqui resposta muito completa, né, bastante ponderada e muito cirúrgica, né, em relação a como esse cenário no mundo, né, não falando agora só de Portugal e Brasil, mas olhando um pouco para o mundo. E na sua resposta, a senhora destaca, né, muito o papel da educação nesse contexto de quando a gente fala um pouco sobre a questão da igualdade de gênero, né. A senhora tem uma atuação, né, muito próxima aí das escolas. O que eu quero perguntar é como que você vê o papel da educação nesse contexto, né? Especialmente nas instituições, tanto de ensino superior ou nas instituições de educação básica. Nós temos escolas de ensino básico e de ensino superior. Nós somos um projeto educativo vertical. Portanto, temos escolas desde o pré-escolar, ensino básico, ensino secundário e ensino universitário. Nós começamos a falar da igualdade de género no pré-escolar. Portanto, pomos, por exemplo, os meninos, as educadoras de infância, põem os meninos a cozinhar. Sempre, põem os meninos a cozinhar. Põem os meninos a fazer a lista das compras para ir ao supermercado com os pais no fim de semana. E pedem aos meninos para fazer tarefas domésticas. Peço desculpa. A fazerem tarefas domésticas com os pais em casa. Portanto, nós vamos conseguindo introduzir em Portugal, nós temos uma lei e, portanto, nós temos os conteúdos da igualdade de género dentro dos manuais escolares. E aquilo que fizemos foi adaptar para os nossos colégios em África e devo-lhe dizer que temos resultados bastante satisfatórios. Bastante satisfatórios. Bastante. Não se esqueça que nós lidamos com diferentes religiões. E isso também temos que ter em conta, não é? E, portanto, devo dizer que os resultados são muito satisfatórios. Mas aquilo que é fundamental é, quando tem uma escola num país que não é o seu, em primeiro lugar, é lembrar-se sempre que naquele país é uma estrangeira, não é uma nacional. Em segundo lugar, conhecer muito bem as leis daquele país e as políticas públicas na área da educação, para que o seu projeto educativo esteja completamente alinhado, para não violar, nenhuma política pública. E depois tentar com a comunidade ter, para além de ensinar, projetos de responsabilidade social. E, portanto, assim vai engajando a comunidade. Muito bom. Eu acho que, de fato, né, esse papel gigante que a educação tem também de promover que as pessoas se vejam, né, em diferentes lugares e de entender também o contexto dessas várias ações educativas que vão promovendo a igualdade de gênero. Só para lhe dar um exemplo, eu no meu Instagram sou muito contactada, eu diria várias vezes por semana, por mulheres afegãs do Afeganistão que estão em casa. Como sabe, no Afeganistão as meninas não podem ir à escola. E então pedem-me colaboração em projetos, porque elas têm escolas secretas com raparigas, e pedem-me colaboração em projetos que possam fazer com as meninas para empoderar as meninas. E nós trabalhamos em conjunto. Portanto, mandamos projetos
por exemplo, questionários, contos, livros. Portanto, ou seja, há realidades que nós somos de facto umas enormes privilegiadas, porque há países no mundo, e isso não sucede toda a África, sucede noutras partes do globo, onde o acesso à educação ainda não é bem visto para as mulheres, não é? E, portanto, isso é um combate muito grande. Nós, em África, não temos esse combate. Portanto, a educação é perfeitamente assumida pelos pais e pelas mães e pelas famílias. Mas no Médio Oriente, por exemplo, há países onde as mulheres... No Afeganistão não podem ir à escola. E noutros países onde têm sérios condicionamentos, como nós sabemos. E, portanto, pedem muita ajuda. E há coisas que é muito fácil fazer. Ou seja, conteúdos que é muito fácil trabalharmos. Pormos uma classe. Eu, neste momento, tenho uma turma do ensino secundário a trabalhar com um grupo de meninas do Afeganistão. Coisas que para nós são tão banais como mandar um texto. Discutir um texto. E estar a discutir o texto. O que é que cada um pensa daquele texto. Para os nossos alunos isso é banal, para aquelas meninas isso é maravilhoso, porque elas estão a discutir um texto com meninos de Portugal, da União Europeia, estão a discutir com rapazes e com raparigas, portanto não estão a discutir só com raparigas, e através de um simples texto nós podemos falar de imensas coisas. E podemos mudar a vida das pessoas. Portanto, trabalhar em educação é efetivamente o poder mudar a vida de um ser humano. Agora, imagino que é mudar a vida de milhares de seres humanos, não é? Eu orgulho muito deste trabalho que estamos a fazer com o Afeganistão, porque de facto aquelas meninas vivem fechadas em casa, não podem sair. E atenção, nós estamos neste momento as duas a falar ao computador e o nosso IP está ativo, certo? Portanto, as polícias dos nossos países identificam o nosso IP, mas se estivéssemos no Afeganistão, isso podia significar que nós éramos presas e in extremis mortas. Portanto, nós não temos noção do que significa esta liberdade de estarmos as duas a falar no Brasil e em Portugal, em dois continentes diferentes. Significa que nos nossos países há liberdade tecnológica, liberdade de expressão, democracia, justiça e igualdade de género. E nós nem sequer pensamos nisto. Nós achamos que isto é simplesmente uma conversa. Não, isto é muito mais que uma conversa. Por isso é que eu digo sempre aos meus professores, olha, a única coisa que que nós não permitimos é que não cumpram os direitos humanos. E ficam a olhar para mim. E eu digo, pois, isto parece muito simples, não é? Mas isto é muito difícil. Cumprir os direitos humanos é muita coisa. É o direito do ambiente, é o direito à imagem, é o direito ao nome, é o direito à autodeterminação sexual. Quer dizer, é o direito de expressão, é a liberdade religiosa, é a liberdade ideológica, é tanta coisa e nós achamos que é uma coisa muito simples. Não, não é. É uma coisa muito complicada. E isto é o que a educação deve fazer. E todos os educadores devem perceber que podem efetivamente transformar o mundo. Por exemplo, os seus programas, imagine que punha a legendagem em inglês. Já podiam chegar, por exemplo, ao Afeganistão. E aquelas meninas podiam seguir o seu programa. A ver, estou a dar aqui um exemplo. Ou seja, o impacto das coisas que nós fazemos é um impacto que nós não temos noção onde é que pode ir parar. E o que é que nós podemos mudar na vida das pessoas. Eu, por exemplo, todas as diretoras das minhas escolas são mulheres.
Portanto, eu não posso dizer que defendo os direitos das mulheres e depois ter homens nos lugares de liderança. Então respondem-me assim, então a senhora anda a falar de direitos das mulheres e de igualdade de género e depois, quando tem uma reunião, os seus diretores são todos homens. Não, não pode ser. Eu tenho que começar por mim. Eu tenho que dar voz às mulheres. E é difícil, porque as mulheres não estão habituadas a ter voz. As mulheres não estão habituadas a terem que fazer uma apresentação em público. As mulheres não estão habituadas a ter participação política, por exemplo, a ter participação partidária, a falarem num congresso político. Não estão habituadas porque, infelizmente, em casa não foram educadas assim. Não é? Eram educadas para ajudar a mãe, serem boas alunas, não é? Obviamente, nas nossas sociedades isso é já há muitas décadas que é assim, ir à escola, obviamente, ser boa aluna, mas depois se houver uma família com um irmão e uma irmã, a irmã se calhar para sair precisa de ir acompanhada do irmão. Quer dizer, isto não faz sentido. A rapariga deve poder sair, os pais marcam-lhe uma hora para ela estar em casa, ela tem que cumprir esse horário, mas pode sair com os seus amigos, obviamente, não é? Portanto, há um conjunto de costumes que nós, efetivamente, através da escola, e eu aí diria que é mais, ou seja, o impacto que nós podemos ter nestas questões é muito maior no ensino não superior. No ensino básico, no ensino secundário. Muito superiores. Muito superiores. Muito superiores. Muito superiores. Professora Tereza, muito obrigada, né, pelo compartilhamento aí valioso conosco. Teve vários momentos aqui que me arrepiou da cabeça aos pés, né? Eu acho que é muito importante a gente poder trazer para o nosso público exemplos de mulheres que enxergam também o papel das outras mulheres e a relevância delas estarem atuando aí. Na sociedade, né? Muito obrigada com o seu comprometimento, né, em falar sobre igualdade de gênero. Fica o convite para voltar sempre que quiser no Conversa de Classe, porque a gente com certeza vai chamar. Claro que sim, claro que sim. E quando for a Brasília, terei todo o gosto em ir visitar a sua universidade. Fica o convite também, repassado aqui para o pessoal. E claro agradeço aqui a nossa audiência, pessoal. Até o próximo Conversa de Classe. E um bom ano para todos.